vamos nos surpreender de muitas coisas ainda. Agora é só o início, né? É só o primeiro dia, vamos dizer assim, segundo dia agora, né? Todos com o livro em mãos, amém? Glória a Deus. Alguns irmãos já estão assistindo lá, já tem 4 irmãos já ali. Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Graças a Deus. Vamos lá? A promessa da aceleração. Frequentemente, damos um tema profético ao ano. Creio que precisamos entender o que o Senhor está fazendo a cada ano. Isso não significa que essa seja a única coisa que Ele está fazendo, mas mostra a sua ênfase. Precisamos perceber os tempos de Deus. Depois de 2 anos restringidos em nossas ações como igreja, por causa do distanciamento social, chegou o tempo de sair e ganhar velocidade. Neste ano, o Senhor nos abrirá as portas que vão nos lançar em outra posição rapidamente. Passou? Aí embaixo. Isso. Está ali. O Senhor nos abrirá as portas. Restringir. Sim, neste ano o Senhor nos abrirá as portas que vão nos lançar em outra posição rapidamente. Achou aí? Teremos contatos com pessoas enviadas por Deus que vão nos alçar rapidamente a níveis novos em nosso ministério, em nossa vida pessoal. Presta atenção nisso aqui, irmão. A trajetória da vida cristã envolve 2 grandes princípios: entrar por uma porta e percorrer um caminho. Entrar por uma porta significa que abruptamente, depois de uma experiência, nos vemos em uma nova posição, em um novo lugar. Entrar pela porta significa que, num período muito pequeno, surge uma diferença tremenda. Deus nos abre portas para acelerar a sua bênção sobre a nossa vida. Evidentemente, depois que o Senhor nos dá uma chave para abrirmos uma porta, devemos trilhar um caminho de mudança. Depois de toda a porta há um caminho. Mas neste ano teremos experiências de porta em nosso ministério. Tudo isso vai acontecer por causa do favor e da graça de Deus. Uma porta aberta é um momento do favor de Deus sobre a sua vida. Tudo que Esther precisava era de um momento na presença do rei, aleluia, para receber o seu favor e salvar o povo de Israel. Você vai subir em espiral. Elias subiu ao céu num redemoinho e Deus falou com Jó também num redemoinho. Um redemoinho lembra uma escada em espiral. Existem muitos tipos de escadas, mas há um segredo na escada em caracol. Nelas, você ganha a maior altura no menor espaço e tempo possível. Além disso, você não consegue ver o fim da escada quando está subindo. O Senhor conhece o fim. Você se concentra apenas em um passo de cada vez. Mas veja só, rapidamente você estará num lugar mais elevado do que antes. Na escada em espiral, você economiza energia, você não fica estressado, apenas deve se manter concentrado. Numa escada normal, você olha para cima e fica desanimado antes mesmo de dar o primeiro passo. Eu declaro que o Senhor levará você e sua família a um nível mais alto do que jamais estiveram antes. Você vai subir mais alto neste ano em seu conhecimento e revelação do Senhor Jesus Cristo. Seu relacionamento com a sua família e com o seu cônjuge será em um nível mais elevado e mais íntimo do que você jamais experimentou. Uma característica da escada em espiral é que você sobe sem mudar de posição.
está num lugar, no mesmo lugar, mas num nível mais elevado a cada volta. Essa é a chave da escada em espiral. Dê um passo de cada vez. Se queremos ver a aceleração do tempo neste ano, precisamos seguir a direção do Espírito Santo. Não questione apenas, siga as instruções do Senhor em cada situação. O ano da aceleração. Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas e levantando-as as suas ruínas, restaurar-lo-ei como fora nos dias da antiguidade. Amós 9:11. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo ao que ceifa, e o que pisa a uva ao que lança a semente. Os montes destilarão mosto, e todos os outeiros derreterão. Amós 9:13. E é verdade, agora não vai demorar muito. É o decreto do Eterno. As coisas vão acontecer tão depressa que a sua cabeça vai girar, uma coisa depois da outra. Você não vão conseguir acompanhar a rapidez. Tudo vai acontecer de uma vez só. E para qualquer lado que vocês olharem, verão bênção. Bênção como vinho jorrando nos montes e colunas. Amós 9:13, a mensagem, uma outra tradução, tá, irmãos? Creio que a promessa de Amós 9:13 vai se cumprir em nossa vida neste ano de 2022. Entretanto, no contexto dessa promessa, a palavra de Deus diz que o Senhor também restaura o tabernáculo caído de Davi. O tabernáculo de Davi está associado ao louvor. Haverá muito louvor e adoração neste tempo. No tabernáculo de Davi, o foco estava na Arca da Aliança. Em Atos 15, Tiago disse que era uma imagem da igreja. Atos 15:16 diz assim, cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei. No tabernáculo de Moisés, havia um processo pelo qual se deveria passar. Primeiro havia o altar de holocausto, depois a bacia de bronze, então entrava no lugar santo e só depois se chegava ao Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança. No tabernáculo de Davi, porém, não existia tal coisa. Simplesmente ia-se direto à Arca da Aliança e adorava. Havia constante louvor e adoração. Quando avançamos em adoração, o tabernáculo é levantado. E quando ele é levantado, a promessa do versículo 13 se cumpre. Está chegando o dia em que o trigo crescerá mais depressa do que se pode ser colhido. As parreiras produzirão uva mais depressa do que se poderá fazer vinho. As parreiras produzirão tantas uvas que o vinho vai correr à vontade como um rio. Creio que as coisas que Deus fará em sua vida e na igreja vão fazer a sua cabeça girar, como diz a versão bíblica, a mensagem. Você não vai conseguir acompanhar, muitas coisas vão acontecendo ao mesmo tempo e não teremos qualquer controle. Neste ano haverá muito louvor e adoração sendo restaurada a igreja. O foco estará na arca, na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Será um ano de restituição e restauração. O Senhor vai encurtar distâncias. O Senhor vai encurtar distâncias em sua vida. O que antes demorava muito tempo para ser feito vai acontecer rapidamente. Deixe-me contar para você a história de teletransporte da Bíblia. Quando todos nós fomos arrebatados, seremos teletransportados de um local para o outro em um piscar de olhos. Em Atos 8, lemos a história de Filipe, um evangelista. Ele não era um apóstolo, mas um evangelista, como qualquer um de nós que fomos chamados para evangelizar. Ele estava em Samaria e houve ali um grande mover de Deus. Atos 8. É interessante que a Escritura diz que muitos paralíticos e coxos foram curados, 8 e 7. Não se menciona nenhuma outra enfermidade, indicando que Filipe tinha o dom de orar com paralíticos.
As pessoas estavam sendo libertas e se convertendo. E até um mago chamado Simão abandonou a magia e se converteu. Então o anjo do Senhor veio a Filipe e disse: levanta-te e vai em direção ao sul, pela estrada que desce de Jerusalém a Gaza. Atos 8, 26. Esse lugar é um deserto. Se queremos experimentar a aceleração, precisamos seguir a direção do Espírito. E o primeiro passo aqui é ir para o deserto. Não há um avivamento em Samaria, mas o Senhor mandou Filipe para o deserto. Algumas vezes, quando damos o primeiro passo, somos tentados a pensar que aquela direção não está nos levando ao cumprimento dos nossos sonhos. Quando você sobe a escada em espiral, você está realmente ficando num nível mais alto, no mesmo lugar que Deus tem para você. As direções de Deus, algumas vezes, parecem que não nos levam ao lugar que sonhamos, mas simplesmente obedeça. Filipe obedeceu. Então ele viu a carruagem de um etíope, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes. Ele era um eunuco encarregado de todo o tesouro da rainha. Ele havia ido a Jerusalém para adorar e estava voltando. Naquele momento, ele estava sentado em uma carruagem, lendo o profeta Isaías no capítulo 53, onde há uma profecia sobre o Senhor Jesus. O Espírito então mandou que Filipe se aproximasse do carro, preparasse para ouvir o Espírito. Prepare-se para ouvir o Espírito. O Senhor lhes dará instrução simples. Disponha-se a obedecer, porque isso vai acelerar o tempo em seu ministério. Muitas vezes o Senhor lhe mandará fazer coisas simples. Apenas obedeça. Está prestando atenção, irmão? Amém? Cutuca aí seu irmão do teu lado, vê se ele está dormindo e fala: está prestando atenção, irmão? Amém? Glória a Deus. A aceleração é do Senhor, não é nossa. Não precisa ficar apressado por coisa alguma. Você só precisa se concentrar em um passo de cada vez. Filipe se aproximou e perguntou ao eunuco: você sabe o que está lendo? Ele disse: como posso, se ninguém me explica? Atos 8, 30 e 31. Então ele se sentou e explicou-lhe sobre Jesus. Chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se creis de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então Filipe batizou o eunuco. Aleluia. Agora veja o que aconteceu logo em seguida. Filipe foi teletransportado. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Mas Filipe veio a achar-se em Azoto. Atos 8:39. Essa cidade de Azoto é a mesma Asdod do Velho Testamento. Todos nós queremos ver o miraculoso. Algumas vezes pensamos: cansei de andar, queria ser teletransportado. Mas Filipe nunca pediu isso. Ele apenas obedeceu ao Senhor num passo de cada vez. Deus acelerou o tempo e encurtou a jornada. Ele vai fazer isso nesses dias também. Vai encurtar a jornada que parecia tão longa. Filipe nem sabia que encontraria o eunuco. Ele apenas obedeceu, indo para o lugar um passo de cada vez. Quando Deus chamou Abraão, ele não deu instruções detalhadas dizendo: vá para esse lugar e depois para aquele, e então você encontrará o destino. Nada disso. Ele apenas disse: vá. Então, quando chegou lá, Deus deu novas instruções. Na Bíblia, não há nenhuma ocasião em que Deus teve pressa. O único evento em que isso aconteceu foi na parábola do filho pródigo, onde se diz que o pai correu quando viu o filho vindo de longe. Na verdade, essa é a única ocasião em que Deus se apressa, é para nos salvar.
Se você observar essa história de Filipe, verá que Deus se apressa para promover a salvação das pessoas. O Senhor tem pressa para pregarmos o Evangelho. É interessante que no capítulo 8, 9 e 10 de Atos, relatam 3 conversões, sabendo que todas as nações vieram por 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai dos africanos, Sem deu origem aos povos do Oriente Médio e Jafé é a origem dos europeus. No capítulo 8, temos a conversão do eunuco, que era etíope e, portanto, descendente de Cã. Depois temos a conversão de Paulo, que era semita, e por fim vemos a conversão de Cornélio, que era italiano, um europeu, descendente de Jafé. Discernimento para entender a profecia. Jesus lhes respondeu: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado o santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isso, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. O Senhor Jesus estava falando do seu corpo, mas os fariseus estavam falando do templo de pedras. O Senhor não fez questão de explicar. Quando as pessoas têm apenas o sentimento natural, elas não podem compreender as coisas do Espírito. Mesmo os discípulos só entenderam a palavra do Senhor depois que ele ressuscitou. Você precisa também receber luz de Deus para entender a obra de aceleração do Senhor. Procura discernir onde o Senhor vai acelerar no seu ministério nesses dias. Creia nessas promessas de aceleração, mesmo quando parece completamente improvável. Mesmo que nos últimos tempos você tenha experimentado um aparente retrocesso, as promessas de Deus não se cumprem automaticamente em nossa vida. Precisamos deliberadamente nos apropriar delas. Não fique parado passivamente, mas ative a sua fé. O Senhor vai cumprir a sua promessa em sua vida. Simplesmente creia, porque a fé é o acelerador das coisas do Espírito. Um momento do favor vai mudar a sua história. Aleluia! Na química existem certas substâncias que chamamos de catalisadores, os quais fazem com que uma reação química seja acelerada. O Senhor vai colocar catalisadores em sua vida. Pode ser uma única pessoa que se converteu, mas ela será usada para trazer dezenas de outras vidas para a igreja. Um toque do favor vale mais do que uma vida inteira de trabalho. Apenas um telefonema, um encontro por acaso, conhecer uma pessoa certa o levará a um novo nível. Não estou exortando você a entrar no favor, mas a permanecer nele. Você é filho, por isso já tem favor. Portanto, prepare-se para o favor. Deus está prestes a fazer algo incomum em sua vida. E quando acontecer, ninguém poderá explicar quem você poderá receber, nem você poderá receber o crédito, porque isso é favor de Deus. Quando Davi derrotou Golias, ele foi colocado repentinamente no novo nível. Algumas vezes Deus abre portas, outras vezes permite que venha um inimigo. Mas não se preocupe, pois o inimigo é apenas o trampolim de Deus em sua vida. Aleluia! Você pode pensar que está ficando para trás e que já é tarde demais para realizar um sonho. Saiba que Deus pode fazer num momento algo que colocará muitos anos adiante. Esse é o poder de Deus acelerando-o. José passou 13 anos em segundo plano, sendo negligenciado, maltratado, enfrentando muitas noites solitárias, mas ele não ficou amargo. Este antes continuou esperando no Senhor.
Certo dia o faraó teve um sonho e ninguém podia interpretar, então trouxe José. Ali em pé diante de Faraó, o homem mais poderoso na terra, José interpretou o sonho e Faraó ficou tão impressionado que fez de José o primeiro-ministro, o segundo em comando. Imagino que essa reunião não tenha durado mais do que 1 hora. José entrou como um escravo, escoltado por guardas, e 1 hora depois saiu como primeiro-ministro, rodeado de assessores, secretários. Você não imagina o que Deus pode fazer em 1 hora. Aleluia! Você pode ter passado anos de sofrimento, anos de negligência, anos sem ver nada acontecendo, mas em 1 hora você não apenas será livre da prisão, como terá os seus sonhos realizados. Como isso pode acontecer? O favor fará isso em sua vida. Quando Deus soprar sobre você, as portas sobrenaturais se abrirão. Hoje, talvez, você se sinta como se estivesse em um poço, mas não desanime. O tempo da aceleração está chegando. Esse não é o seu destino final. Deus está se movendo. Quanto maior for a oposição, quanto mais o inimigo tentar puxá-lo para trás, mais você avançará para frente. É assim como um arco e flecha. O inimigo pensa que está puxando você para trás para lhe resistir. O que ele não percebe é que está preparando-o para ser disparado mais longe do que você jamais imaginou. Aleluia! Isso é uma realidade, viu, irmãos? O inimigo, quanto mais se tem a resistência, mais nós percebemos do propósito de Deus. Teve um tempo que eu não sabia que eu ia ser pastor, mas Deus já sabia, e o inimigo já pressentia alguma coisa, porque quando lá em casa ele decidiu batizar, foi eu, meu pai e minha mãe. Nós resolvemos batizar num domingo assim, vamos batizar, vamos dar o nome do batismo, vamos. Aí nós demos o nome do batismo, eu, meu pai e minha mãe. Meu irmão já tinha sido batizado. E aí naquela noite, nós estávamos nos preparando, que no dia seguinte nós íamos para um casamento em Cuiabá. E aí naquela noite do culto ali, nós chegamos em casa, não dormimos, de repente meu pai entra na porta do quarto. Eu dormia eu e meu irmão juntos, no mesmo quarto, né? E em cada cama. Meu pai entrou no quarto, e meu pai, eu lembro como se fosse ontem, falava assim: Rodrigo, Rafael, aquele jeito dele, né? O diabo está lá fora. E eu, irmão, aquilo me arrepiou olha, pé a cabeça, como se diz, né? É o ditado. Eu falei: meu Deus. E aí eu escutava aqueles uivos, e balançava o portão de casa, irmão, querendo derrubar o portão de casa. Eu falei: meu Deus. A hora que eu imaginei uma besta, uma mula sem cabeça, cuspindo fogo assim lá na frente, né? Sabe como que é recém-convertido, né, irmão? Fica apavorado. Aí a hora que nós chegamos na porta, assim, tinha uma porta de vidro e era grade a porta da sala. A hora que abriu a porta assim, deu de cara com quem? Um ser grudado no portão assim, uivava e balançava. Aí agora, o que nós vamos fazer? Vamos orar. O que o crente faz? Vamos orar. Vai tacar pedra? Não tem. Arma não tem para dar nos tiros. Aí o que a gente faz? Vamos orar. E aí, irmãos, levanta a mão e vamos interceder. E aí começamos a orar, mas irmãos, sabe quando a voz não sai? Você já teve um momento assim de desespero? Eu acho que quando eu era criança eu só tive uma vez esse desespero. Foi quando teve a primeira vez que teve aquele show de luzes aqui na cidade. Quem lembra a primeira vez que veio aqueles holofotes que ficavam as luzes voando assim, né? Já viu? Você lembra disso daí? Eu era pequeno, tamanho do Miguel, assim, menor até, se bobear. Meu pai atrasou para chegar em casa, minha mãe tinha que dar aula, que ela dava aula à noite. E aí ela pegou a gente, juntou tudo, vamos, que eu tô atrasado para dar aula, estava escuro já assim. Aí eu tô lá, eu bem saindo tranquilo na frente, né? A hora que eu olho pro céu assim, aquelas luzes virando assim. Irmão do céu.
Eu era criança. Mas eu saí correndo no corredor assim. Eu estava lá no portão de casa quase, na hora que eu vi aquilo. Eu saí correndo disparado para o fundo, porque entrava pelo fundo, né? Na cozinha. Onde minha mãe estava. Eu vou buscar quem? A mãe. Irmão, a hora que eu ia correndo assim, eu senti que as luzes estavam me puxando já. Você imagina, irmão, que desespero. E o pior não foi isso. Nós entramos em casa, eu, minha mãe e meu irmão, nos trancamos dentro de casa. Minha mãe atrasada para dar aula, você lembra, mãe, disso daí? Aí nós falamos, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Está acabando o mundo, né? Aí ela ligou, não sei para quem, a pessoa falou para ela que era um show de luzes, que era os holofotes que estava. Irmão, mas quando eu saí correndo, antes de eu chegar no fundo lá para virar à esquerda, eu estava subindo, eu já estava levitando, já, não sei o que, ela estava me puxando para cima. De medo, irmão. O medo é terrível. E aí a outra vez que eu senti esse pavor também foi essa hora. Porque aí você não grita, não sai voz, como é que você grita? Você vai... Não sai a voz, irmão, incrível, o pavor. Aí o que acontece? Levantamos as mãos e meio que em nome do Senhor e sai. E aí, irmãos, o poder que há no nome do Senhor. Porque daí começou, e caiu. Aí nós olhamos, e agora, o que nós vamos fazer? Liga para a polícia. Ligamos para a polícia não podia ir, estava atendendo um homicídio. Aí eu falei assim, e agora, o que nós vamos fazer? Eu falei assim, vamos sair lá fora? Mas se for alguma coisa, e se não for, vamos chamar o vizinho. Liguei para o vizinho, falou, vizinho, sai aí que nós vamos sair aqui, que está acontecendo uns negócios meio esquisitos, tem um ser caído aqui em frente de casa. Aí meu vizinho saiu, nós saímos também. Foi nós sairmos, aí a polícia ligou para o bombeiro apareceu na frente de casa. Chegou lá, era uma moça, uma blusinha preta, um shorts laranjado fosforescente, descalço, o cabelo dela desse tamanho assim. Aí ela morava no quarteirão de cima, não era muito longe de casa. Conhecia a família dela. A família dela era um senhor que o pessoal chamava ele de Saci, que ele tinha uma bicicleta com volante. Não sei se vocês lembram desse. Ele consertava essas portas assim de mola. Alguns irmãos se lembram dele. E aí era a filha dele. E aí o que aconteceu? Aconteceu tudo que isso daí. Perguntamos para ela, o que você está fazendo aí? Eu não sei. De onde que você veio? Eu não sei. Por que você está fazendo desse jeito? Eu estava numa festa e acordei aqui. Eu estava numa festa e acordei aqui desse jeito. Sabe o que acontece, irmãos? Possessão. É desespero de causa do maligno. Por quê? Porque quanto maior é a promessa de Deus, quanto maior é a bênção de Deus, maior é a resistência do maligno, de repente. Quem quer saber que dali daquele batismo ia sair pastor, diácono, diaconisa, ia sair a igreja do Senhor? Enfim. Então nós vemos o que? Um propósito de Deus e nós vemos o desespero do maligno. Por vezes hoje, irmãos, o maligno pode ter entrado em desespero contra a sua vida. Mas saiba que grande é o propósito de Deus e coisas vão acontecer na sua vida. Aleluia. Irmão, não precisa muito. Não precisa muito. Às vezes você só precisa ser lembrado por alguém para a bênção ela chegar até você. E sabe como que Deus abençoa a gente? Através de pessoas. Através de pessoas. Às vezes a gente olha a situação e fala assim, mas como, pastor? Como que pode, de repente, a bênção do Senhor ela chegar até mim? Mas, irmãos, entendam, o favor de Deus, ele não tem uma explicação. Nós vemos aqui um momento em que Esther, ela já havia sido agraciada por Deus, porque aquela mulher, o profeta Elias, já havia ressuscitado o filho dela. E aí quando Elias ressuscita o filho dela, isso é escrito nos livros. E um belo dia, o rei, escuta só, houve grande seca em Israel. Grande seca. E Esther precisava voltar para a sua terra. Só que para ela voltar para a terra, tinha os grileiros lá. Tinha já pessoas que tomaram posse da terra, porque eles saíram da terra por causa da seca. Mas o rei tinha o poder
de devolver a terra para ela. E Eliseu, que agora era o profeta, ele estava junto do rei. E o rei, em uma noite, teve uma insônia. Escuta só. E aí o que eles fizeram? Pegaram lá os arautos, as histórias, né? E falou para Eliseu: olha, leia para mim as histórias dos outros reis, as outras coisas que aconteceram com Elias. E justamente Eliseu começa a contar a história de quando o profeta ele ressuscita o filho daquela mulher. E essa mulher hoje, irmão, precisava falar com o rei. E aí naquele momento de insônia do rei, o rei ouve essa história. E o rei fica: mas aí, o que aconteceu? O menino ressuscitou mesmo? O rei fica perplexo, né? Fica entusiasmado com a história que Eliseu estava contando de quando Elias ressuscitou o menino. E aí, irmãos, o que acontece? Naquele dado dia, naquele dado momento, Cristo coincidentemente, acreditem nisso, Esther chega para diante do rei. E quando ela chega diante do rei, Eliseu olha e fala: é essa aí, é essa mulher aí que eu estava falando, é ela que Elias ressuscitou o filho dela. Olha só, coincidência, irmãos? Não. Cristo é incidência. E aí ela falou com o rei, mas foi assim? Como é que foi que ressuscitou o filho? E ela conta toda a história. Ela mesma conta a história. E aí o que acontece? Ela fala com o rei, fala: eu precisava de pegar minhas terras de volta, que acabou a seca, mas tem um monte de grileiro lá. E aí o que acontece com aquela mulher? Ela tem as terras dela de volta. Sabe o que aconteceu, irmãos? Foi alguém que foi abençoado, por causa da bênção ela foi abençoada de novo. Deus já te abençoou alguma vez? Porque Deus já te abençoou uma vez, irmãos, você pode ser abençoado de novo. Deus ele há de fazer e agir na hora certa, com as pessoas certas, na ocasião certa. Por isso, irmãos, que você tem que ficar ligado com as pessoas. Porque às vezes a sua chave, ela não está no seu bolso. Está com o irmão do teu lado. Ou está com a pessoa que Deus vai enviar ainda para você, que você conheceu há muito tempo atrás. E seja por um momento de insônia. Sabe quando dá aquelas insônias você fala assim: vou limpar minha lista no WhatsApp? Mano, meu celular está aqui gravando. Você vai lá procurar os contatos e vai procurando os contatos. Vou apagar meus contatos aqui, tem muito contato aqui, vou dar uma olhada nesses contatos. Aí você vai procurando os contatos e vai apagando os contatos. De repente vai ter alguém que vai estar correndo a lista do WhatsApp assim para apagar os contatos. De repente pode ir uma insônia também, vai olhar e falar: opa, olha lá o Márcio. O Márcio aqui. Olha, como é que ele está? Vou falar com ele. Ô Márcio, aí, como é que você está? Isso aí. E aí a porta se abre. Eu não sei, irmão, qual que é a providência de Deus sobre a sua vida. Eu sei que Deus faz desse jeito, na hora certa, com a pessoa certa, na ocasião certa. Por isso, irmãos, fica atento. Não perca as oportunidades. Teve a oportunidade de orar? Ore. Teve a oportunidade de conversar? Converse. Teve a oportunidade de abençoar? Abençoe, irmão. Porque amanhã, de repente, é você quem vai ser o abençoado. Creia naquilo que Deus faz como providência dele. E Deus ele usa pessoas em nosso meio. Deus ele usa pessoas ao nosso redor. Deus ele usa pessoas que estão próximas, estão distantes, pessoas que você conhece, pessoas que você já conheceu. Mas eu sei que Deus abre a porta dessa forma. É Ele quem faz. É Deus quem faz. Por isso, irmãos, abre o teu coração nessa campanha aí, ó. Ser firme, ser persistente. Porque lá no final, quando a gente chega no final, sabe, a gente olha para trás e fala o quê? Assim, ó, valeu a pena. Não teve nenhuma campanha de jejum e oração que eu falei assim: puxa vida, onde é que eu fui entrar dessa vez? Principalmente na hora da fome, né? E a Mar sabe que a gente fica bravo quando fica com fome.
Nós estávamos lá em Maringá, lá. O carro deu defeito, estava eu, a Márcia e o João Paulo. Eu e o João Paulo bravo, né, meu amor? Aí a Márcia falou, vamos comer ali. Comeu, passou. Todo mundo assim. E às vezes você está aí de jejum, você está bravo. Mas sabe, irmãos, que a bênção do Senhor, ela é certa. Amém? Vamos lá? Vamos para o nosso ceia, em nome de Jesus. Deixa eu focar aqui para os irmãos não ficarem vendo na parede. Esse livro aí é um presente nosso para você. Cuide bem dele. Espero que você seja abençoado por estar com ele. Releia a lição 1, releia a lição 2. Fica atento que o Espírito Santo de Deus ele vai falando contigo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé nesse momento. Eu quero convidar você para vir se servir da ceia. Pode vir servir os elementos da ceia. Aleluia. Venha com alegria no seu coração. Venha com alegria. Porque o Senhor é aquele que sem Ele nós não conseguimos. Sem o sangue de Jesus, irmãos, nós não vencemos. Sem o corpo de Jesus, nós não podemos, nós não vencemos. A Márcia vai nos levar a ceia agora às 7 horas com a irmã, que não pode vir à igreja, que está enferma, que ela machucou. E irmãos, é poderoso essa questão da ceia. Eu creio que eu vou ouvir o testemunho da cura, da restauração, da aceleração em todas as áreas. Eu creio nisso. E aí nós ungimos a irmã, ungimos ali o machucado dela. Eu creio, irmão, que se o médico falou 45 dias, é menos, muito menos. Se de repente as pessoas falam assim, para você crescer é 2 anos, irmãos, eu creio que Deus ainda faz um milagre em pouco tempo. Creio, irmãos, e sem Jesus, sem o sangue do Cordeiro, sem o corpo do Cordeiro, nós não vencemos. A gente está fazendo essa ceia. Está com enfermidade aí, creio, irmãos, que você será curado agora, pelo poder que há no nome de Jesus. Se tem a dificuldade, creia que a porta ela vai ser aberta. Pastor, eu cometi pecado, irmãos, os pecados são perdoados pelo sangue de Jesus. Nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. Fica firme no Senhor. Que grandes coisas Ele está fazendo em nosso meio. Vamos orar? Senhor Deus, nesse momento, ó Pai, nós santificamos a Ti, ó Pai, esses elementos. Separamos, ó Pai, do uso comum, ó Pai. Coloca uma gota do Teu sangue, ó Deus, neste cálice, neste pão. Senhor, em nome de Jesus, que haja, Deus, o Seu fortalecimento. Que haja, Deus, a Sua graça, o Seu poder, ó Pai. Senhor, em nome da sabedoria, da inteligência, ó Pai, aos Seus filhos, para lidarem, ó Pai, com tudo aquilo que vier, ó Deus, às Suas mãos. Senhor, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que assim, ó Deus, o Seu poder seja manifesto. A palavra nos fala, Deus, sobre os Seus anjos, ó Pai. Senhor, se for necessário, envia os Seus anjos lá, ó Pai, mas que essa situação não continue a mesma. Perdão, ó Pai, porque nós somos falhos. Perdão, Senhor, porque nós somos pecadores. Perdão porque pecamos contra Ti, pecamos, ó Deus, contra o nosso irmão. Senhor, em nome de Jesus, caso Deus a Sua restauração e toda acusação do maligno caia por terra agora, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, que toda contenda agora caia por terra, desapareça. Todo desentendimento, ó Pai, caia por terra, desapareça. Que o amor do Senhor, ó Pai, esteja sobre a vida dos Seus filhos, porque esta vida, ó Pai, ela passa muito rápido. E o Senhor não nos concedeu esta vida, ó Deus, para vivermos ela de forma de amargura, mas sim, ó Pai, de forma de amor, de paz e regozijo na Sua presença. Senhor Pai, nós oramos pelo poder que há no nome de Jesus. Amém? 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. E o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei,
esse é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Participamos dele todos. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. E todas as vezes que comerdes este pão, beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que eu venha. Participando dele. Amém? Amém? Amém. Levando a sua mão para o seu lar agora, em direção à sua casa. Senhor Deus, abençoa, Deus, ao meu lar. Abençoa, Pai, a minha casa. Que seja, Deus, um porto seguro na sua presença. Que todo principado, toda potestade, todo espírito de contenda, Pai, desapareça. Que o Senhor, Pai, venha suprir toda e qualquer necessidade, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Senhor Pai, nós oramos, declaramos: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Senhor Pai, nós declaramos toda sorte de bênção em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia! Cumprimento o seu nome com a paz do Senhor Jesus. Lembrando, amanhã estaremos aqui nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Amém, irmãos? Deixa eu só fazer um convite para os irmãos. Amanhã tem tarde da bênção. Aleluia! Viu, irmãos? Você que está de férias, você que pode vir amanhã, você que vai, pastor, eu posso fazer meu horário de almoço das 3 horas em diante, vem fazer o seu horário de almoço aqui, vai ser bênção. Amém? Então amanhã às 15 horas, tarde da bênção aqui. Vai ser uma tarde abençoada na presença do Senhor. Amém, irmãos? Shalom, Adonai. Shalom. Deus abençoe. Deus abençoe.